Então conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quando ele disse isso, as pessoas que ouviram isso falaram assim para Jesus: olha, somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como é que tu diz que seremos livres? Ou seja, são pessoas que só entendiam a prisão ou a escravidão de uma forma literal. Só entendiam a prisão com correntes. Eles não entendiam a prisão no sentido espiritual. Aí Jesus vai dizer para eles no 34, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí é interessante que quando Jesus fala sobre o pecado, a gente fica imaginando, né? Quantas vezes cometemos o pecado e a gente não acha que a gente é escravo? Quantas as vezes? E quando Jesus fala sobre, então, conhecer a verdade, ele não está falando de conhecer na sua parte escrita. Ele está falando de conhecer na parte de relacionamento. A única maneira de sermos libertos do pecado é nos relacionarmos com Deus. Em outras palavras, é o seguinte, irmãos. Eu gosto muito da palavra conhecer, porque conhecer tem a ver com intimidade. Tem a ver com intimidade. Então, se nós conhecemos a Cristo, ou seja, andarmos com Cristo, nós vamos conhecê-lo intimamente. Porque o pecado, irmãos, ele não é um problema externo. O pecado é um problema interno. Por ser interno, a Bíblia diz em Jeremias: quem conhece o coração? Se ele é enganoso. Quantas das vezes eu e quem sabe vocês, quem sabe nós, andamos por um caminho que aos nossos olhos é certo. E geralmente, quando a gente percebe que é errado, nós estamos já travados em uma situação que passa aí depois da misericórdia. Não é verdade? Quantas vezes? Então Jesus fala assim: olha, se vocês conhecerem a verdade, você não é liberto do pecado. Porque o pecado, irmãos, eu sei muito o que eu estou dizendo, ele trabalha primeiramente na nossa mente, depois ele trabalha em nossos sentimentos. Se o pecado conseguir dominar nossa mente e nossos sentimentos, o que acontece? Ele vai para a ação. Vai para a ação. Por isso a Bíblia diz que nós temos que santificar o espírito, a alma e o corpo. Não é corpo, alma e espírito. Tem que começar pelo espírito, ou seja, começar pela parte mais íntima do nosso ser. Isso é possível se a gente se despir de nós mesmos. Amém? Só se nós se despirmos de nós mesmos. Ou seja, não tem o eu na libertação. Eu tenho que abrir mão do eu para ser liberto. Amém? Que o Senhor nos ajude a entender isso. Nos despirmos de uma visão meramente religiosa. Muitas vezes a gente fica tão feliz com a parte religiosa e a gente esquece que Jesus não veio trazer aqui uma ideia religiosa, mas um princípio espiritual chamado reaproximação. Ou seja, a religião, em suma, é reaproximar ou religar o homem a Deus. Que Jesus não veio aqui simplesmente fazer da gente capazes de frequentar templos. Não, ele veio aqui fazer de nós novas criaturas, pessoas que são templos do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos, nesse momento, finalizar essa parte e no final vamos estar orando também pelo caderno de oração e orar também, irmãos, pelos irmãos da convenção paulistana.